Olá, boa noite. Agora sim, enfrentadores, estamos aqui iniciando a nossa live de hoje. Eu estou muito feliz e estou em ritmo já para a nossa comemoração do Dia da Criança. E quando se trata de ser criança, me vem muito essa música da Aquarela, que que me parece que representa muito assim esse mundo lúdico, é, fala exatamente. Os nossos convidados já estão entrando, a nossa convidada especial de hoje também. Muitas pessoas, família, amigas. Um beijo para ti, Sinara, Luana, tudo bem? Lúcia, Marcelo, sejam super bem-vindos à live de hoje. E conforme eu estava colocando, eu estou em comemoração ao Dia da Criança, porque ser criança não é ser criança apenas hoje. Ser criança é ser criança sempre, né? A gente vai tendo essa esse mundo lúdico, a gente não deve perder, né? A gente não deve perder esse mundo lúdico. E me parece que uma música que representa bem esse mundo lúdico do que é ser criança é de fato essa música Aquarela, que eternamente vai ser trilha da Faber-Castell. Então vocês estão escutando essa musiquinha de fundo que eu coloquei aqui, e ela representa bem isso, assim, o mundo lúdico. E estou no aguardo aqui da minha convidada, deixa eu ver aqui. Só aguardando ela entrar. E quando a gente fala de ser criança, principalmente durante essa temática que a gente vai abordar hoje, que é o que você quer ser quando crescer, ela é uma pergunta que ela vai norteando na nossa infância, né? Ela já inicia desde a nossa infância. Então temos outras pessoas entrando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar ok. Estou aguardando aqui minha convidada entrar. Deixa eu ver se vai dar certinho agora. Oi, Gil! Oi, tudo bem, Raquel? Boa noite! Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. Eu estou Deixa eu muito feliz posicionar em. aqui, Oi? tirar esse. Ok. Estou muito feliz por você ter Não, eu só aceitado estava o meu ajeitando a convite. câmera. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite de hoje. A Giovanisa Gulix Vial, além de ser psicóloga, orientadora profissional, que vai se apresentar, né? Ela é minha prof, tive essa oportunidade, né, de tê-la como prof, também como colega de profissão. Então, a Enfrente, ela tem muito orgulho disso e de poder te tê-la hoje aqui conosco, hoje à noite, numa data que eu estava mesmo Obrigada. comentando, né, Giovanise, e que Dia da Criança, eu sei que hoje é um dia específico, até pela sociedade de mercado e tudo mais, mas é todos os dias, né, a gente poder olhar para essa nossa criança interior e não deixar ela desaparecer, né, olhar assim Sim, para essa, mesmo sendo adulta. é verdade. E é um prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite, Raquel. Obrigada, obrigada a você. Então, Gil, se você quiser se apresentar para as pessoas, fica bem à vontade. Ok, A nossa temática hoje ela é incrível. obrigada. O som para você tá bom, Raquel? Som tá bom. Ah, Ah, perfeito. ok. Então tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gilvanise Gulix Vial.
Eu sou psicóloga já há 30 anos que eu concluí a faculdade. Nesses 30 anos, eu venho fazendo uma trajetória em psicologia clínica, né, atuando com psicoterapia breve e orientação profissional, planejamento de carreira. Nessa parte da orientação profissional, eu dou um curso também. Uhum. Eu trabalhei um ano na Prefeitura Municipal de União da Vitória, no interior do Paraná, que é a cidade onde eu nasci. E depois eu trabalhei 8 anos na PUC Paraná, em Curitiba, a cidade onde eu Uhum. morei por 30 anos. Morei 3 anos fora, na Espanha, um ano e meio nos Estados Unidos. E nesse tempo que eu fiquei fora, e agora eu estou no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Uhum. Nesse Uhum. tempo que eu fiquei fora, eu comecei a fazer atendimentos online. Então, tem 5 anos que eu faço os atendimentos exclusivamente online. E esse ano eu comecei a fazer os cursos também online. Em função da pandemia, né, passei os cursos para o online e tem dado muito certo. Né? Uhum. Nessa Uhum. trajetória também, eu comprei um site que chama Portal Vocacional, e do Portal Vocacional eu fiz aí a minha empresa, o meu CNPJ. Uhum. Mas eu atuo como, não é uma empresa com colaboradores, né? Eu atuo como autônoma, empreendedora, e não tenho um espaço físico, né? Acontece Uhum. tudo nesse mundo do online mesmo. Uhum. Uhum. No qual eu também tive a Resumidamente, oportunidade é isso. de fazer esse curso com a Gil também. Eu fiz dois, né? Fiz o curso presencial, fiz o curso online. Super Exatamente. É. indico. E os Super dois, indico, o sim, presencial maravilhoso. você fez esse ano, não foi? Fiz esse ano também. Uhum. Que foi a Verdade. última turma presencial, né? Foi em fevereiro, em Curitiba. E Antes da já pandemia. exato. E em seguida acabou começando aí, né, no mês de março, a pandemia mais forte, efetivamente como pandemia, né? Sim, E aí toda a sim. agenda do presencial foi cancelada e comecei o curso online. E aí você fez também essa atualização para online, para os Uhum. atendimentos online, Isso. né? Então, Aham, aham. Perfeito. E hoje a nossa temática, eu até iniciei a live colocando a música da trilha sonora da Aquarela, como eu estava conversando antes. E o que você quer ser quando crescer, né, Gil? Uma temática aí, um questionamento que norteia fortemente a nossa infância. Então, um dia bem sim, peculiar para falar disso, né? exatamente, bem providencial, né? Bem, bem, bem. Aham. Como é que você percebe, assim, né, esse questionamento? Como é que você percebe? Bom, essa é uma pergunta que eu acho que toda criança já ouviu, né? O que Aham. você quer ser quando crescer, né? Todos Então, nós, né? todos nós, exato. Então, é uma pergunta que, se não é feita pelos pais, é feita pelos tios, pelos avós, pelos professores, né? Mas alguém sempre faz essa pergunta para uma criança, Uhum. né? Uhum. É, e assim, o que eu acho mais interessante trabalhando nessa área de orientação de carreira é que muitos adolescentes que eu atendo, eles vêm com uma ideia de uma profissão que eles escolheram na infância, né? Então, Aham. às vezes, até assim, eu sei que eu quero ser tal coisa desde os 3 anos de idade, desde os 4 anos de idade, né? E Uhum. aí ficam, quando, à medida em que vão crescendo e que efetivamente tem que tomar essa decisão, vem a dúvida, Uhum. né? Será que é isso mesmo? Então, Aham. essa ansiedade, essa angústia, ela acaba aparecendo aí porque é algo que, de fato, né, é um questionamento que é feito desde que eles são muito pequenos, né? Os pais trazem muito isso, né, de já pensar aí uma carreira para os filhos, às vezes Uhum. até na melhor boa vontade, né, na melhor das intenções, Sim. porém sem levar muitas vezes em consideração que a criança ela tem, né, seus próprios interesses, suas próprias habilidades, aptidões.
Então, às vezes, nessa ânsia, né, de querer ajudar, de querer fazer com que a criança já defina um caminho, acabam atropelando um pouquinho essa reflexão, né, que a criança ou adolescente tem que ter aí para fazer essa escolha. Uhum. Porque dentro do que tu colocaste, esse questionamento, ele tem um embasamento. O que está por trás desse questionamento são as escolhas. Nós vamos falar de escolhas, né? Sim, exato. E pensa na estrutura, né, que uma criança tem. Uma criança Aham. de 3, 4, 5 anos, ela não tem uma estrutura ainda cognitiva suficiente para responder uma pergunta dessas, para fazer uma Uhum. escolha desse nível, para responder a um questionamento desse tamanho, né, dessa Uhum. responsabilidade. E muitas vezes na Uhum. infância são levantadas assim profissões como o que vem muito nessa fala infantil, né? Bombeiro, bailarina, modelo, Aham. né? A partir de um tempo, de uma idade, já pensa mais em modelo, jogador de futebol, astronauta, né? Então tem Professor, professora, vem então muito professor, professor. professora, exato. Então tem algumas profissões que as crianças, quando pequenas, acabam se encantando, até pela questão que passa muito também pelo imaginário, né? Quando se fala em astronauta, Aham. eles têm, né, essa ilusão, né, de conhecer a Lua, outros planetas, viajar pelo espaço, né? E Uhum. só que à medida em que vão crescendo, nem todos levam isso adiante. Eu mesma, né, quando era criança, eu tive uma época que eu queria ser astronauta. E aí eu fui É mesmo? pesquisar. Só que aí eu fui Olha aí. pesquisar, né, o que era preciso e descobri, né, quanto que tem que estudar aí, né? Isso já mais adolescente, claro, né? Essa pesquisa, né, que eu para ver o que precisava para ser astronauta. E aí, quando eu vi efetivamente qual era o caminho, as disciplinas, né, muito dentro da área de exatas, aí eu acabei desistindo, né? Fui buscar um Olha outro aí. caminho. Mas era por isso, né, Aham. por essa questão é, desse encantamento mesmo, né, do espaço, da lua, tudo isso, né, e numa época em que E foi daquele, muito e se daquele falado, né, imaginário também. Aham, aham. exato, né, quando teve a viagem, né, então do homem à lua, eu era criança, muito pequena, eu tinha 3 anos Uhum. na época, então quando entrei na escola ali, muito se falava ainda sobre isso, né, era muito Uhum. divulgado, muito falado sobre essa ida do homem à lua. Então eu fiquei muito encantada com aquilo. E Aham. acontece, né? As crianças têm isso. E quando a criança traz, por exemplo, uma ideia, uma profissão, né? Como eu brinco que tem 3 profissões que é como se elas ficassem aí no topo de uma pirâmide, né? De profissões, que é a medicina, o direito e a engenharia. Até por terem sido aí os Uhum. 3 primeiros cursos universitários, isso acabou ficando no, né, dos pais, das pessoas, de que são cursos, profissões, na verdade, profissões, né? Onde as pessoas vão ter melhores condições, né? Porque foram os primeiros doutores da história, eram, né, quem Sim. fazia aí a faculdade, então, de medicina, direito, engenharia, eram chamados aí de doutores, né? Uhum. Porque o acesso à universidade, antigamente, né, quando iniciaram os primeiros cursos, era algo muito difícil. Então, eram pessoas que tinham aí destaque, né, na sociedade. E Sim. ficou-se com essa ilusão, eu digo, né, com essa utopia de que essas 3 profissões têm um reconhecimento maior, né? Ficou Uhum. essa ideia equivocada, né? Porque talvez naquela época, né, até alguns anos atrás, de fato as pessoas olhassem, né, para médicos, advogados, engenheiros com um olhar distinto.
Mas, de Uhum. alguns anos para cá, a gente já percebeu que todas as profissões, elas são merecedoras, sempre foram, né? De um olhar de Sim. respeito e de Uhum. Perfeito. possibilidade de ganhos, né? E Uhum. isso é algo que eu trago sempre na fala, assim, né? De que não existe profissão que dá dinheiro, né? Uhum. Então, Perfeito. Perfeita a tua colocação e é muito interessante a gente olhar também para um outro ponto, que é a questão assim, como os pais é a primeira, digamos assim, o nosso primeiro grupo social, como você falou antes, né? Não que seja proposital, mas eles já uhum, são influenciadores sem até mesmo querer influenciar, mas eles já estão influenciando com sim, suas próprias profissões, porque eles já trazem um modelo de mundo profissional para aquele filho, né? O pai ou a mãe, aí se tem irmãos mais velhos, aí já vai tendo alguns modelos traçados de profissões. E é muito interessante, porque aí indo para o lúdico, aí os pais dão de presente, por exemplo, o uhum, médico vai dar o estetoscópio, enfim, para a criança. Se é professora, vai dar um livrinho ou alguma uhum, coisa que remete à sua profissão, né? sim, E então tem os dois lados. Eu entendo o lado do profissional, porque tem orgulho do que faz, sim. né? É a carreira dele e tudo mais, mas de até desses pais, né? Dos pais em geral, poderem até ter um certo assim, cuidado para não ser algo no sentido de enquadramento dessa criança, de poder olhar para esse filho, mostrar não só as suas profissões, como outras profissões, né, Gil? Sim, As possibilidades que se tem para que esses filhos não seja alguma coisa assim, uma escolha com mais autonomia, inclusive até poder incentivar essa autonomia e tem como, né, Gil? Desde tem sim, pequenos, assim. exato. É, se a gente pensar, né, que ah, os adolescentes eles vão pensar na escolha profissional quando estão no ensino médio, muitas vezes quando estão no terceiro ano do ensino médio, ou seja, no ano que Uhum, eles vão fazer inscrição aí para uma faculdade, né? uhum, Só que ali, naquele momento, não que seja tarde, né? Mas o adolescente ele vai ter pouco tempo para refletir a respeito, né, do que de fato faz sentido para a vida dele. Então, o uhum. ideal é que os pais comecem a incentivar essa descoberta, esse autoconhecimento desde muito pequeno. Então, essa pergunta deve sim ser feita, né, às crianças, Aham, aos filhos, o que você quer ser quando crescer, mas de aham. uma maneira investigativa, né? Então, Isso. para os pais investigarem, né, o que a criança traz de ideia desse universo de profissões e poderem conversar e orientar seus filhos a respeito das inúmeras profissões que existem. Se formos pensar em cursos de graduação, faculdade, né, Uhum. curso superior, tem mais de 500 possibilidades no Brasil. Né? Olha Se aí. inserirmos aí cursos técnicos, cursos profissionalizantes, o número é infinitamente maior. Então, existem muitas possibilidades. Né? Uhum. Muitas vezes a criança fala: quero ser veterinário. Porque tem um bichinho, né? Porque adora aquele bichinho de estimação, aí ele quer cuidar do bichinho e ele Aham, pensa, né? Ele quer ser veterinário porque ele acha que é isso, né? Ficar abraçando, fazendo carinho no bichinho. aham, aham. Então, a investigação dos pais é assim: por que você quer ser veterinário? Né? Porque eu Uhum. gosto de cuidar de bichinho. Né? Então, só que o veterinário, além de cuidar do bichinho, né, tem momentos ali também mais difíceis, né, com os animais. Uhum. Só que, Uhum. claro, num primeiro momento, quando a criança é muito pequena, não precisa trazer para ela essa realidade nua e crua, digamos, seja da medicina ou da veterinária, ou de outra dessa questão de perdas, né? De falar, de Tão pegar a criança complexa.
Exato, questões mais Uhum, complexas, né? Então, uhum, você não uhum. precisa pegar uma criança de 3, 4, 5 anos e levar para ver uma pessoa sendo operada, um animal sendo operado, né? Sim, sim. Mas você pode conversar com o seu filho a respeito, né, de tudo que envolve. E à medida em que ele vai crescendo, até observar, né, se esse interesse se mantém, e aí sim, então começar a conversar com ele a respeito do que de fato envolve o dia a dia daquele Uhum, profissional. Levar daí, né, para visitar uma clínica veterinária, um hospital, ou uhum. qual seja, né, a ideia, se ele quer ser professor, professora, falar sobre o dia a dia da profissão, dar oportunidade para a criança desenvolver mais habilidades, né? E como é que a gente dá Perfeito. oportunidade, né? Então, na própria escolinha, se tiverem aulas, né, de extracurriculares, Aham. deixa a criança fazer uma aula experimental. O ideal é que ela pudesse Ótima dica. fazer, a aula experimental de todas as atividades extracurriculares. Então, vai um dia para Uhum, experimentar a aula de pintura, vai um dia, e isso meninos e meninas, né? Então, uhum. Para ambos. ambos experimentarem todas as atividades extracurriculares. Deixa experimentar aula de dança, deixa experimentar de judô, deixa experimentar de futebol, deixa experimentar de Uhum. pintura, de culinária, de xadrez, o coral, enfim, o que a escola oferecer, o ideal seria que a criança pudesse experimentar, né? E Uhum, daquela uhum. aula experimental que ela gostou mais, aí sim, efetiva a matrícula, porque o que acontece? Muitas vezes são os pais, as mães que decidem, que matriculam os filhos, né? Qual é o grande senso comum? Matriculam as meninas na aula de dança, matriculam os meninos na escolinha de futebol. Do futebol. Né? Aham. Então, via de regra, isso acontece muito. Né? E aí a gente acaba mantendo, né, um mercado aí que é uma visão, não é nenhum mercado, né? Uma visão Uma equivocada de visão. que Uhum. meninos têm que ir por aquele caminho, meninas têm que ir por esse caminho. Então, assim, pensem nos filhos como pessoas que têm Uhum. potencial para serem o que Perfeito, eles quiserem ser. Né? E perfeito, aí, perfeito. até se os pais, né, se tiverem pais assistindo aqui, tô vendo bastante gente entrando, agradeço Aham, todo mundo que aham. está entrando aí, né? Obrigada pela presença. Se Sejam tiverem todos bem-vindos. perguntas, se tiverem filhos, né, independentemente da idade, quiserem fazer, né, algumas perguntas, fiquem à Aham. vontade. A ideia é a gente Uhum. conversando aí sobre o tema. Sim. Uhum. Estamos abertas, né? Exatamente. Perfeito, Gil. E é muito interessante todas essas dicas que você nos passou. Eu acho incrível e elas são muito válidas, porque nós estamos falando de escolhas e essas escolhas, elas não são remetidas aos pais. Essas escolhas, elas são dos filhos. Sim. Inclusive, os próprios pais já foram filhos Uhum. de Sim. não de não esquecer disso, assim, né? Quando tiverem seus próprios filhos, ou quando estiverem nesse momento onde os filhos já estão fazendo escolhas. Porque, na verdade, o que que acontece? As escolhas para chegar ao nível profissional, ou talvez até uma criança que já vai desenvolvendo essa famosa perguntinha, porque as pessoas vão chegando com essas perguntas, né? Sim. O que você quer ser quando crescer? Ele já vai precisar, essa criança, já vai precisar ir fazendo escolhas. E que Uhum. escolhas são essas, né, Gil? Exato. Escolhas, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela já é. O ideal seria que os pais possam incentivar para que os filhos, assim, pegando o teu link, né, dentro do Uhum. que tu Sim. falou, para que os filhos verdadeiramente consigam já iniciar um processo de escolha. Por Uhum. exemplo, até vai de encontro com a música Aquarela, né? Então, ali, Sim. crianças de 2, 3 anos, elas já identificam cores, elas Exato. já podem escolher, por exemplo, a própria roupa, de apresentar, né, duas opções, três. E aí, que roupa que você quer usar hoje? Para uma criança de Sim. 2, 3 Sim. anos, Exato. né? Mesmo que seja, esse tempo de pandemia aí, mesmo que seja para ficar em casa,
né? Dá Aham. opções para as crianças, mostra uma camiseta de uma cor, uma camiseta de outra cor e fala qual que você E prefere, né? Qual que qual que você você prefere prefere? para usar hoje, que cor você prefere, porque aí vai deixando a criança fazer algumas escolhas, né? Perfeito. E porque tem momentos que ela não vai poder escolher, então se vai para um Sim. colégio, por exemplo, que usa uniforme, ela vai usar o Uhum. uniforme, né? Então isso Uhum. também tem que ficar claro para a criança. Tem coisas que ela Claro. pode escolher, tem coisas que não pode, né? Que existem aí alguns regulamentos, algumas regras que precisam ser seguidas, inclusive Uhum. dentro de casa também. Então, isso tem que ficar Sim. muito claro. Quando eu falo sobre deixar as crianças escolherem, eu sempre reforço isso também, dentro daquilo Uhum. que é possível que elas É escolham. viável para É, aquele momento também, né? exato, mas os pais também têm que saber dar limite, né? Também tem que saber dizer não. Então, se tem um Uhum. uniforme para ir para a escola, a criança fala: não, não quero ir de uniforme, quero ir com outra roupa, não pode. E aí explicar para a criança, Uhum. né, o Uhum. que são esses combinados que existem. Né? Então, isso Uhum. também é importante, que Perfeito. entenda que sim, tem possibilidade de escolher, porém, em alguns momentos, não, Uhum. né? Que assim vai ficar muito Não. mais fácil a vida adulta, né? A adolescência, a vida adulta dessa Uhum. criança. Porém, porém, eu penso assim, dentro do dia, por exemplo, assim, ele não vai poder escolher o uniforme, mas daqui a pouco o lanche, Sim, de dar exato. algumas opções, né? Sim, exato. Ah, Mesmo que e aí, seja dentro do saudável, né? Dá isso. para falar, né? Dá para a mãe falar, olha, hoje você, o que que você prefere hoje? Isso ou isso? Então, dentro das Uhum, opções que tem ali, né? Que tem em casa, deixar escolher, ser uhum, indiferente, né? Se a mãe vai fazer um almoço, a janta, ser indiferente para a mãe fazer uma batata cozida ou uma batata assada, de repente pode até deixar a criança participar, né, dessa escolha desse isso, momento, que são as perfeito. pequenas escolhas do dia a dia. E aí Isso. tem outro ponto além das escolhas, né, que a gente vai Uhum, trabalhando também com as crianças, né, pode ir trabalhando desde que as crianças são pequenas, que é a questão da autorresponsabilidade, né, que é a perfeito. questão da autonomia, da responsabilidade dentro de casa. Então, Uhum. ela tá brincando com alguma coisa, você falou na música aquarela, que remete aí Aham, às cores, né, a música sim. tema, né, da Faber-Castell, dos lápis coloridos, Uhum, a criança tá perfeito. desenhando, tá pintando. Aí ela vai parar e quer fazer outra coisa. Então, já ensinar para a criança guardar aquele material que ela estava usando. Né? Então, vamos, Uhum, não quer mais perfeito. brincar? Vamos guardar. E aí faz, né, chama a criança para ajudar a guardar, para ajudar a Uhum, organizar. Porque o que acontece muito? Que geralmente as mães, né, que ficam mais tempo acompanhando a criança em casa e tudo, quando a criança termina uma brincadeira e vai passar para outra, deixa ali, né, e já vai fazer outra coisa, a mãe, pela agilidade, para já deixar tudo organizado, já passa, já junta tudo, já guarda, né, e não pede sim. ajuda para a criança. E aí a criança acostuma, né, ela vai se acostumando que ela não precisa participar, que ela não precisa fazer, né, que ela não precisa ajudar. Chega em casa, solta a mochila em algum lugar, solta o sapato, isso. E não é estimulada a colocar num lugar Sim. específico, a Uhum, organizar. Né? E ela uhum, cresce dessa perfeito. maneira. Aí quando chega na adolescência, geralmente existe uma cobrança, né? Não, Aham, faz, arruma seu quarto, faz isso, faz aquilo, faz comida, vem pôr a mesa, vai ajudar aqui, vai ajudar ali. Só que a criança não foi estimulada a isso desde pequena. Então, isso é importante, que a criança seja estimulada a participar da rotina da casa, das tarefas da casa, inclusive tarefas aí até de limpeza mesmo, organização, uhum, arrumação, uhum, uhum. obviamente dentro da idade dela. Então, uma criança Sim. de 2, 3 anos, ela pode ajudar a juntar, pegar a roupa que está suja no banheiro, leva para a Uhum, lavanderia ali, né? Leva para um outro espaço, uhum, ou para o cesto de roupa suja, o sapato que está, né, fora do lugar, colocar no lugar, o material escolar, colocar organizado no lugar. Então, assim,
para arrumar a mesa, né? Ela pode colocar o que não for quebrar, obviamente, então a esteirinha para panela, enfim, né? Ela pode ajudar de uma forma que ela não esteja aí correndo risco, digamos assim, ela não vai se machucar, né? Põe o Sim. guardanapo, né? Ajuda como pode. Perfeito. Alcança para a mãe alguma coisa, né? Fala, me alcança essa tampa ali da panela, me alcança. Então, o que está Aham. dentro, né, da idade, do Do possível para cada possível para aquele idade. momento. Para aquela Exato. idade. Né? Olha só, Gil, nós temos uma perguntinha aqui Vamos lá. do Elinito, tá? A Como Eli orientar? é uma amiga minha, Ah, queridíssima. Eli, E tem uma da olha Ana aí que Paula Facate prestígio. aí também. Obrigada pela presença de vocês, gente. Olha só, ela coloca assim: como orientar os pais que são autoritários e tendenciosos para a escolha das profissões dos filhos? Bom, excelente pergunta aí, Eli. É bastante comum, né? E isso tinha comentado ali, às vezes os pais, na melhor das intenções, né? Eles colocam para os filhos algumas escolhas fechadas, né? Então eles falam, não, Aham. você pode escolher esse curso, né? Então não é que não pode, pode, mas tem que ser dentro desses aqui, né? Uhum. Olha, o que eu tenho a dizer para esses pais é que se essas opções estão totalmente em desacordo, né, com as habilidades, com os interesses do filho, vai gerar um sofrimento muito grande, né? Vai gerar uma ansiedade muito grande. Provavelmente os filhos até vão acatar, vão Uhum. respeitar. É, eu ouço muito isso, né, de adolescentes, de que eles gostariam de fazer, escolher alguma outra coisa um pouco mais informal, digamos assim, do que informal não, diferente daquelas opções que eu comentei, da engenharia, direito e medicina, que muitas vezes os pais Aham. falam, pode escolher medicina, direito, engenharia, você tem escolha, né? Só que muitas vezes, como eu comentei, são mais de 500 possibilidades. Uhum. Né? Às vezes, o filho quer algo diferente disso. Uhum. Uhum. Se ele é obrigado, e muitas vezes eles são obrigados, como a Eli trouxe, né, pais autoritários, né, provavelmente ele vai escolher dentro dessas três, mas o sofrimento é imenso, imenso. Né? Gigantesco. E por que, que ele escolhe mesmo se ele está sofrendo? Porque ele ama os pais, porque ele honra esses pais, e porque isso eu ouço muito, né? E é Uhum. literalmente assim de cortar o coração, né? Eles querem que Aham. os Claro. pais tenham orgulho deles. Querem ser Então eles, vistos, né, Gil? sim, então eles falam claramente, eles falam, não, eu queria outra coisa, mas eu vou fazer isso aqui agora, porque eu quero que meus pais tenham orgulho de mim. Eu Uhum. quero que eles fiquem felizes com o que eu escolher. Então, se eu for Sim. fazer o que eu quero de fato, eles não vão gostar. Já sei, já me falaram, eu não posso fazer essa escolha agora. Então, eu vou fazer outra escolha para eles ficarem felizes. E se eles ficarem felizes, eu vou ficar feliz também. Não é? Sim. Olha o nível de exigência que os pais estão fazendo, o nível de responsabilidade que estão pondo na mão desses adolescentes, né? Uhum. E muitas vezes de uma maneira muito dura, né? Falando assim, você quer fazer outra coisa? Você quer morrer de fome, é isso? Vai passar fome? Uhum. É com Aham. você, nós não vamos te ajudar em nada. Se é para fazer tal faculdade, tal curso, se vira. Se vira, você que vai pagar, você que vai... Nós não vamos ajudar em nada com isso. Agora, se você quiser fazer essa ou aquela outra, aí a gente paga lá o apartamento para você fazer, a gente dá o carro, a gente vai ajudar. Então, assim, colocam o filho, né, entre a cruz e a espada. Ele não tem condições de ir contra isso. Esses Sim. pais autoritários, como a Eli fez a pergunta ali, eles têm que entender que o adolescente ele é dependente, né? Ele depende emocionalmente, ele depende financeiramente,
Então, se ele não tiver o apoio dos pais nesse momento, ele não vai fazer uma escolha genuína. Ele vai escolher o que os pais estão mandando ele escolher, né? Porque ele quer que os pais tenham orgulho dele. Né? Então, isso eu ouço demais. E isso é muito triste, né? Os pais que obrigam os filhos ou que não validam a escolha, que não acolhem, que não respeitam a escolha, né? Eles estão causando um dano irreparável a esses filhos. Né? Porque o filho está escolhendo para ser amado. Né? Então, só que ele que vai estudar durante 5, 6, 9 anos, né? Ele que vai trabalhar durante 8, 10 horas por dia. Para quê? Para os pais terem orgulho de dizer aos outros: meu filho, minha filha é tal coisa, tem tal profissão. Né? Vale a pena isso? De fato. Então, o que eu converso com esses pais, né, porque às vezes quando eles entram em contato, eles já falam isso, né? Tá pensando em fazer tal coisa, mas não dá dinheiro. Então, eu queria que ele fizesse isso, aquele outro, porque isso sim é profissão que dá dinheiro. Eu falo, não, pai, não tem nenhuma garantia, não existe profissão que dá dinheiro. Não é porque a pessoa tem ali um diploma, um certificado em mãos, que alguém vai falar: olha, ela tem tal diploma, vamos para ali, vamos dar dinheirinho para ela porque ela tem tal diploma. Não é assim que funciona, né? A pessoa tem que trabalhar para ter o retorno financeiro. E se ela não tiver, se não faz sentido para ela, né, aquilo que ela está fazendo durante 1/3 do seu dia, né? Porque durante 8 horas a pessoa vai ficar lá trabalhando e às vezes estudando também, né? Faculdades muitas vezes período integral, ou horário de estudo no contraturno, tá? Se aquilo não faz sentido, ela vai acabar adoecendo de alguma maneira. E não é raro, né, de em 3º ano, muitas vezes de faculdade, que está arrastando. Aí os pais se dão conta, aí o adolescente entra em depressão, não quer mais ir para aula, não quer mais comer, desenvolve uma série de doenças. Aí os pais se dão conta de que, de fato, não tem condições. Então tá bom, então pode parar, vamos fazer uma orientação profissional para ver o que de fato faz sentido para você. Só que já foi um desgaste tão grande, é como meio que já tivesse quebrado um pouco, sabe? Todo esse encanto do filho, né? Da filha do adolescente para escolher uma profissão. E existem aqueles que fazem, de fato, o que os pais estão mandando, mas depois acabam entregando diploma, né? Conheço histórias aí de profissionais que formaram e no dia da formatura entregaram o diploma para os pais, falaram: pode pendurar na parede que agora eu vou viver minha vida, estou saindo de casa, vou viver por conta própria, né? Esse diploma não é para mim, é para vocês. Que sentido E agora eu vou faz? fazer o que eu quero. Exato, né? Então, que sentido faz isso para a vida? Né? E muitas vezes acaba quebrando um relacionamento familiar aí que é importantíssimo, né? Aí eu queria resgatar aqui que a Ana Paula Faccadio trouxe uma série de comentários. Posso ler aqui, Raquel? Com certeza, com certeza. Ok. A Ana Paula trouxe, né, que mostrar para a criança que ela pode participar da elaboração da refeição, mostrando sempre o que é melhor e mais saudável. Exatamente. A Ana Faccadio é chefe de cozinha, né, fez o curso de gastronomia aqui em São José dos Campos, uma excelente chefe, né? Recomendo. Está trabalhando com o pessoal, com o menu em casa agora, né? Para eventos. E aí ela traz isso mesmo, né? Aqui em casa fazemos isso. Um cronograma em que todos participam das atividades diárias, cada um tem o dia de lavar a roupa, exatamente. Né? E é o que eu comentei, dependendo da idade, você pode ir acrescentando mais atividades ali no dia a dia. E foi na pandemia que tivemos esse impulso, exato. Né? Estou tentando mostrar ao meu esposo que isso não pode de jeito algum. Acho que em relação ao querer influenciar, direcionar aí para escolhas, né?
Ele aos poucos está Questão entendendo. autoritária, eu acho que ela quis dizer. Oi? A Assim, questão mais autoritária. de querer direcionar um pouquinho a escolha, né? Nosso Isso. primeiro filho sofreu esse drama, foram 4 cursos e nenhum finalizado. Perfeito, isso mesmo, né? Ah, na Facad 5 filhos. E os outros, Ana, já escolheram ali o caminho, né? Boa noite, Damaris. Prazer vê-la por aqui. Gente, se tiverem outras dúvidas aí, vão perguntando, Podem ir né? trazendo. Raquel, não sei Aham. se preparou aí mais algumas perguntas. Eu acabo falando Sim, demais, né? Perco nós até a noção do temos tempo, tá, Raquel? as lives, elas têm passado muito rápido com os meus convidados, são todos muito especiais e tem muita demanda, muito argumento aí, né? Muitos pontos de vistas para somar com quem está assistindo, comigo mesmo, que sou profissional, né? Porque Sim. tudo soma dentro do campo do conhecimento, né? Algo que eu gostaria de ver contigo é o seguinte. Por exemplo, me parece um ponto importante olhar, por exemplo, assim, chega também muita demanda no consultório, né, de pessoas que pensam assim que a profissão, tu fazer uma escolha profissional, ela é uma escolha para a vida. Uhum. Eu acho que esse Sim. ponto também seria bacana trazer, assim. É verdade, isso tem muito, né? É muito comum, né? Tanto quando os pais ligam para saber como é que é o processo e tudo, eles já trazem Uhum. isso, né? Falam, é tão difícil eles fazerem uma escolha aí que é para o resto da vida, né? Ou na primeira sessão eles trazem, a gente Uhum. pergunta como que está se sentindo, né? Muitas vezes, eu estou angustiado, né? Porque é uma escolha para o resto da vida. Não, não é. Isso, Tá? isso. Então, não é necessariamente uma escolha para o resto da vida. Tá? É uma escolha para a pessoa que você é hoje. Né? Então, com essas habilidades que você tem hoje, com esses interesses, com essas aptidões, com essas limitações que é o que você não gosta, né? E pode interferir na escolha de uma profissão. Uhum. E ali você vai ter, né? Você que eu falo cliente, né? Vai Sim, ter sim. à sua frente, então, recursos para trabalhar bastante o autoconhecimento, para fazer todo esse levantamento, para entender o seu jeito de ser, suas características, Uhum. personalidade. E dentro disso, ele vai fazer uma escolha com essas profissões existentes hoje. Então, profissões existentes hoje para essa pessoa que ele é hoje. Né? Se daqui Perfeito. 10 anos, 15 anos, 20 anos, essa pessoa tiver outros interesses, outras habilidades, outras aptidões, vão existir seguramente outras profissões, né? Então, se aquela profissão que ele escolheu inicialmente não faz mais sentido para ele, né? Ele não vê mais motivo, não vê mais paixão naquilo, né? Não tem mais Uhum. interesse, tá difícil de sair da cama de manhã para ir trabalhar, vai se arrastando, tudo é irritante, tudo é discussão, volta para casa arrastando, discute em casa também, no dia seguinte, ai, de novo, tem que ir, alguma coisa está Uhum. errada, né? Então, Sim, nada impede que a pessoa repense a profissão, né? Que sim, passe sim. e faça um trabalho, um processo de transição de carreira, de reescolha profissional, reorientação profissional. Isso é possível. Muita gente acha que não, que escolheu tem que ir, né? Como um casamento até que a morte nos separe. Não Sim, necessariamente. sim. Você pode reescolher, né? É E isso nada é mesmo. perdido. Então, se você trabalhou durante 10, 15, 20 anos com algo que já não faz mais sentido para você, você tem outros interesses, outras habilidades, e já identificou, quer identificar, né, uma outra profissão que tenha mais a ver contigo, vai atrás disso, né? Recomeça, sempre é tempo de recomeçar. Existem vários profissionais que de fato migraram de profissão, né? E começaram aí se destacar depois dos 50, 60 anos. Tá? Então, nunca é tarde
para começar, para recomeçar. E nada é perdido. Todo aquele conhecimento, toda aquela experiência vai agregar, né? Perfeito. Mas o quanto é importante, assim, as pessoas verdadeiramente pararem e olharem e refletindo, e até mesmo os pais auxiliarem os filhos aí refletindo sobre suas escolhas, essas pequenas escolhas, né, do dia a Uhum, dia, ou até mesmo essas escolhas mais voltadas para a profissão. E aí, outra sim. pergunta que eu te faria, Gil, é, dentro da tua visão, por exemplo, para os pais, quando falar com o filho sobre essa escolha profissional, tem idade, não tem? Assim, algo mais pontual que eu me refiro, sabe? Certo. Bom, ideal é que isso já vá sendo sondado desde que a Tá. criança é muito pequena. E quando eu falo sondado, não é pensando em profissão, mas pensando no que faz sentido para aquela criança. Então, o que ela gosta de fazer, né? Que os pais observem, se é uma Uhum. criança que gosta de socializar mais, ou ela prefere ficar mais sozinha, se ela gosta mais de pessoas, de papéis, de animais, de natureza, de água, Uhum. enfim, né? Para ir Uhum. identificando aí, digamos, objeto, conteúdo de trabalho. São pontos que os pais já podem ir observando, né? E podem ir conversando com as crianças a respeito de profissões. Tem uma atividade que é muito bacana, que é fazer a árvore genealógica das profissões, né, existentes na família. Então, ao Aham. mesmo tempo que vai trabalhar com a criança, essa questão, né, de pai e mãe, dos avós Uhum. maternos, avós paternos, tios paternos, primos, porque muitas vezes as crianças, elas ainda não se deram conta que o avô é o pai do meu pai, a avó é a mãe da minha mãe, é a mãe do meu pai, que tem avô materno, avô paterno, né? Avó Uhum. materna, paterna. Então, a criança, ela vai, com uma árvore genealógica, ela vai Uhum. visualizando, né? Quem é quem, né? Quais são os laços familiares, os parentescos, ela vai Uhum. aprendendo isso. Né? E aí dá para colocar, então, nessa árvore genealógica as profissões. A profissão do papai é essa, né? O pai faz isso, isso e isso. A mãe tem essa profissão, faz isso, isso e isso. O vovô, né, faz assim, a vovó faz assim. Então ali a criança vai aprendendo dentro da família todas as, né, várias profissões, as profissões que existem Sim. dentro da família, com os tios, com os avós, muitas vezes as esposas, esposos dos tios, né, as tias, os agregados aí. Tá? Então isso é importante, isso é uma maneira delas irem tomando contato, tendo contato com profissões. Né? Se a criança fala que eu quero ser tal coisa, aquela investigação, né? Por quê? O que tem em tal coisa que você quer ser isso? Né? Aham. Porque Perfeito, perfeito. muitas vezes isso são também muitas estereotipias que são colocadas em cima de profissões, né? Então, se a criança Sim. gosta muito de ler, de falar, muitas vezes os pais já trazem isso. Vai ser um bom advogado, né? Mas o ler ou falar está ligado aí com N profissões, né? Então, Sim. tem uma Sim. gama aí, posso pensar umas 50 opções aí de profissões onde o profissional vai ter possibilidade, né, precisar de muita leitura, isso básico para qualquer profissão, Para e o todas. falar, ter contato com pessoas também. Né? Quando Uhum. fala, não, mas ele gosta de saúde, ele gosta do cuidar. Mesmo cuidar está ligado a várias profissões, não Próximo. só à medicina. O que acontece é que se uma criança fala, eu quero ser médica, qual é a reação da família? Né? Parabéns, né? Que linda, que lindo, vai ser o médico, o doutor, a doutora da família, muito bem, né? E aí isso vai sendo reforçado e repetido, e como você falou, né? Vão sendo dados aí presentes, né? Então, um estetoscópio, um jaleco, Uhum. uma Uhum. maletinha de médico, de médica, vai reforçando isso para a criança e para qualquer pessoa que ela fala à medida em que cresce, é uma festa.
né? Ai, que Sim. lindo, parabéns, ninguém questiona, ninguém fala, você tem certeza? Por quê? O que que E tem aí é aí? na fase, né, do vestibular de terceiro ano que vem, muitas vezes, do próprio adolescente esse questionamento. Será que é isso mesmo? Eu gosto de tantas outras coisas, será que é medicina mesmo? 6 anos faculdade, mais 3 de residência, mais o tempo para passar, porque a medicina é um pouco mais difícil de entrar na primeira tentativa, né? E aí eles começam a questionar. E muitos dos adolescentes que passam por um processo de orientação em relação a isso, para confirmar se é tal profissão, né? Dentro dessas que eu comentei, que são muito mais reforçadas que outras, geralmente não é, né? Eles acabam fazendo uma outra escolha porque aquilo era algo que foi implantado ali, colocado para eles muito cedo. Eles passaram 10 anos com aquilo martelando. Você vai ser tal coisa, vai ser tal coisa, vai ser tal coisa. E eles percebem que é muito fácil, né? Enquanto eles veem, muito Sim. fácil de falar isso, enquanto eles veem que um colega está em dúvida ainda, ou se o colega fala assim, eu quero ser jornalista, psicólogo, professor, os pais vão falar, o quê? Não, filho, você tem certeza? Pensa bem. Não, isso daí. Não, vamos pensar melhorzinho, não é? Então já está pensando em ser psicólogo? Por que não faz medicina para ser psiquiatra, filho? Então, sabe? Então, tem profissões que não são muito bem vistas, né? Sim, e é muito interessante esse ponto que tu traz, porque também tem o oposto, por exemplo, pais que o filho traz a sua, digamos, o seu desejo, não necessariamente a sua escolha, né, Uhum, para aquele momento, mas traz um desejo forte por uma escolha, por exemplo, de ser medicina. uhum. E aí os pais tentarem, digamos assim, diminuir a sua escolha, Sim, né? Não, sim. mas como assim medicina? Tu não pode. É, Não te sim. vejo medicina, tu não tem características para Isso, medicina. Sabe, o verdade. oposto disso também, Uhum, sim, que são pontos que vêm fortemente, sim, né? De exato. não validar a escolha, aquele desejo, né? Que o filho traz. Exatamente. Né? E isso Eu também também é vejo. muito difícil, é muito triste para o adolescente, para a criança, enfim, depende da idade ali. Né? Uhum. Tanto se essa questão do não validar, né, ela causa muita angústia. Né, que os pais Muita angústia. não aceitem, né? Se os pais têm uma ideia de que é uma profissão menos rentável, mais difícil de entrar no mercado, talvez, o importante é preparar melhor, né? Mostrar aí para esse filho o que mais Uhum. precisa ser feito, o que mais ele pode fazer para ter diferencial para se inserir no mercado, independentemente da profissão que ele escolha. Uhum. Né? Para Como é que ele vai ter organizar a profissão. diferencial, competência? Não é? É isso que vai fazer Uhum. aí uma entrada no mercado, criatividade. Né? O Sim. pessoal tem bastante Temos mais uma comentário aí. É. temos uma colocação do Marcelo aqui, que ele fala que ele fez exatamente isso assim com a filha dele. Ele induziu, porém ele respeitou a escolha, Uhum. a Sim. escolha dela. Uhum. A gente tem mais uma perguntinha aqui, que é da Eli, tá? Como orientar adolescente que não consegue finalizar o que começou? Uhum. Começa e larga com frequência, a partir de quando deixa de ser normal? Como diagnosticar isso, ela coloca? Ok. Bom, existem aí algumas questões. Pode ser, se isso é algo que vem acontecendo desde sempre, se a criança desde pequena tem dificuldade para finalizar o que ela começa uma atividade, 5 minutos depois larga e vai fazer outra, e 5 minutos depois larga e vai fazer outra, e 5 minutos depois. E aí, durante o colégio também é difícil, né? Quer fazer, eu quero fazer escolinha de pintura. Aí vai em 2 aulas, agora eu não quero mais. Agora eu quero fazer a escolinha de basquete. Vai em 2 aulas, agora eu não quero mais. Agora eu quero fazer escolinha de canto. Agora eu quero fazer escolinha disso, né?
essa é uma característica, né, de inconsistência e é preciso verificar o que está acontecendo. Pode ser um déficit de atenção, por exemplo, pode ser hiperatividade, pode ser alguma outra questão, né, que esteja impedindo a criança de prestar a devida atenção ou de ter interesse para finalizar as tarefas, para finalizar atividades. Tá? É comum que a gente comece e pare algumas coisas? Sim, algumas coisas, não tudo, né? Mas tem pessoas que de fato começam, né? 3, 4, 5 faculdades, fazem 6 meses, fazem um ano, param, começam, param, curso profissionalizante, 2 meses, 3 meses, para. Aí já é um indício de alguma dificuldade mais específica e é necessário fazer uma avaliação também mais específica para entender, né, o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma questão nessa pergunta da Eli. Deixa eu ver. Só para te salientar que a gente tem 4 minutinhos também. Ah, é só aí? 4? 4. Inclusive, eu quero abrir para as pessoas, porque olha só, Gil, quem estiver participando da live hoje, eu vou sortear um mimozinho daí em frente. Então, é só tirar uma foto, marcar no Stories, que está participando da live, e depois a gente vai fazer o sorteio. Para o Dia da Criança. Um print de tela, você diz? Um print de tela, marcar nos Stories, só colocar em frente. Marcar e aí depois a gente vai sortear. Ah, legal. Em frente à psicologia. E aí, gente, vai lá. A Ana Facad já falou que é pedagoga de formação, depois decidiu migrar para a área de gastronomia aos 47, isso mesmo, né? Ali da questão da Eli, né, deixa de ser normal justamente quando começa a chamar atenção e a diagnosticar com profissionais de psicologia, psicopedagogia, né, um neuropediatra, o próprio pediatra também, dependendo da idade, né? Bom, já que estamos aí com os minutinhos finais, né? Então, não entrou ainda nenhuma outra perguntinha, mas acho que, na verdade, o ideal até já ir agradecendo, né? Porque não correr o risco. Passou muito rápido, Gil. Teremos que fazer outras mais. Sim. Aliás... Porque, sim. Essa, na verdade, né, Gil, é uma pergunta que verdadeiramente norteia a vida do ser humano, né? O que você quer ser quando crescer? Porque tu pode crescer e ainda tem essa pergunta, não sei se eu respondi ela. Não sei. Né? Exato. Se não estiver satisfeito, se não estiver feliz com a sua escolha, né? Talvez ainda queira ser outra coisa e nada impede de buscar aí, de recomeçar, como a Ana Facad falou isso, 47 anos migrando para gastronomia, né? Tem que ir em busca do que faz feliz mesmo, né? Gente, agradeço Raquel imensamente, tá? Agradeço a todos que estão aí acompanhando, sempre fico muito feliz de ver vocês nas lives. Deixo o convite, né, que amanhã às 18 horas no meu canal do YouTube, o Gilvanise Gulix Vial Psicologia, vou dar continuidade, vou falar também sobre essas questões de escolha profissional. Tá? Perfeito. E no site, o portalvocacional.com.br, tem todos os meus contatos. Fico à disposição, se tiverem dúvidas mais específicas, tem as redes sociais todas lá pelo site, portalvocacional.com.br, com vários artigos, textos a respeito de escolha profissional. Então, obrigada, Raquel, foi um prazer. Olha, Gil, nós que agradecemos, e inclusive até pego o teu link para falar de um projeto que tu tem dentro do Portal Vocacional, que é o Falando Sobre, é toda semana, né, Gil? É esse que acontece às terças-feiras, 18 horas. Às terças às 18, então para as pessoas já se organizarem e poderem participar todas as semanas, tem temas fantásticos sobre carreira, escolhas, e eu também acompanho, e é sensacional. Nós que agradecemos. Um belíssimo Dia das Crianças, não só hoje, mas como todos os dias a gente poder olhar, né? Mesmo crescendo, nós podemos olhar para isso e não precisar deixar de ter essa criança que é tão importante, é tão gostoso.
Essa Sim. atividade mesmo que você falou da árvore genealógica, de poder, Uhum. olha que incrível, de poder sentar com o seu filho e organizar as profissões, de poder Sim, brincar, de poder levar para o lúdico, né? Então, exato. fica essa dica preciosa. Eu falei que a gente teria algumas surpresas. E é isso. Um beijo grande para ti, Gil, para todo Obrigada. mundo. Foi um prazer imenso ter todos vocês. E um beijo grande. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.